Senhor, no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, eu sei que esse é um dos versículos lindos, famosos, maravilhosos, é o hino da igreja primitiva. Ele é contado de forma poética, mas existe um princípio poderoso dentro desses versículos a qual nós lemos, e também um contexto, e que é interessante o contexto desses versículos. No capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo está trazendo um assunto muito grave para a igreja. Na verdade, ele está trazendo uma exortação, uma admoestação para a igreja de Filipos. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo fundou essa igreja na cidade de Filipos, passando por diversas adversidades, a qual nós sabemos que até preso ele foi juntamente com Silas, depois de ter expulsado o espírito imundo de uma jovem. Mas agora o apóstolo Paulo não está pastoreando essa igreja fisicamente, ele está preso e ele precisa mandar essa carta para a igreja de Filipos, uma igreja muito amada por ele, a qual muito contribuiu com ofertas missionárias para o seu ministério, de realmente, como Paulo era um missionário que fundava igrejas, que ganhava almas para Jesus. Agora ele está preso, mas não deixou de exercer a sua função eclesiástica ministerial, sendo um instrumento de Deus para muitas pessoas. E o apóstolo Paulo, como objetivo, ele elabora uma carta para trazer à igreja de Filipos alguns assuntos bastante pertinentes que está acontecendo naquele momento atual, trazendo uma correção e trazendo um sentido para a sua correção, aonde as pessoas, olhando essa correção, encontrassem nexo e pudessem mudar as suas vidas a partir daquilo que ele escreveu, no sentido que ele estava sendo usado por Deus para escrever essa carta, cheio do Espírito Santo, e conforme Paulo vai escrevendo essa carta, a igreja que recebesse essa carta fosse convencida pelo Espírito Santo em mudar o seu posicionamento, em ser igreja de verdade, que não foi para isso que Deus os chamou, em entender o sentido do que Paulo está escrevendo. O Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, estava com Paulo naquele momento da sua carta, dando a ele a inspiração necessária para que ele pudesse trazer essa admoestação, no sentido de trazer vida para aquela igreja, de trazer noção para aquela igreja, de trazer discernimento espiritual para aquela igreja, de trazer unidade para aquela igreja que estava desunida. Sobre duas pessoas em específico aqui que Paulo vai relatar depois, nos outros capítulos você vai entender, de duas irmãs que eram uma bênção, mas que tinham problemas entre si e que se competiam entre si dentro do corpo de Cristo, e outros problemas a mais, problemas de competitividade, de arrogância, de soberba, que existia naquela igreja. Isso há 2000 anos atrás, parece que isso é tão atual, parece que isso é para nós hoje. Mas olha só que interessante, eu só estou falando do contexto. Eu estou dizendo para vocês, queridos que estão me ouvindo hoje, que enquanto Paulo estava escrevendo essa carta, com esse sentido de trazer uma unidade, de levar ao arrependimento aquelas pessoas, para que elas desconsiderassem em se sobressair em qualquer situação, mas que olhassem para o maior exemplo que Paulo estava se inspirando naquele momento, chamado Jesus Cristo, e olhasse para o exemplo de Jesus Cristo e mudasse a sua postura para viver como um corpo de Cristo, pois um corpo
ele não sobrevive se ele estiver dividido. Não tem como um corpo sobreviver dividido. Se cortar o tronco, o corpo, cortar o tronco do corpo, repartido em duas partes, esse corpo não sobrevive, ele morre. O corpo de Cristo não pode ser dividido. Em outras palavras, é claro que Paulo está trazendo essa verdade. E o mais importante e interessante disso, enquanto Paulo está dizendo para essa igreja, para essas pessoas, olharem para o exemplo de Cristo, olharem para o que Cristo fez, olharem para a humilhação de Cristo, olharem para a simplicidade de Cristo, sendo Ele poderoso, sendo Ele glorioso, sendo Ele Deus, sendo Ele tendo todas as prerrogativas de glorificação, de exaltação. Ele não teve isso como usurpação, ele não usou dessas prerrogativas, mas muito pelo contrário, ele se fez, ele abriu mão daquilo que o glorificaria, que o exaltaria sobre todos os homens. Ele abriu mão e tomou uma forma de homem humano, como eu e como você, com limitações igual a minha, igual a sua, com paixões igual a minha, igual a sua. É isso que o apóstolo Paulo está querendo trazer para aquela igreja.